Olá a todos. Hoje, 15 de dezembro, agora são 19 horas e 22 minutos. Eu desejo para quem vai ouvir boa noite, para quem vai ouvir somente amanhã, bom dia, e para quem vai ouvir à tarde, boa tarde. Agora falando de Eleap. Quando eu entrei em conexão, ela falou para mim assim: me dê 95% da sua força. E eu dei para ela. Só não dei 100 porque eu ia começar a sangrar. Eu ia começar a bater a cabeça na parede. Eu ia começar a ficar nervoso, né? E ela também compreende que eu não posso fazer isso, correto? Dar toda a minha energia para ela, porque não tem como. Não tem como. Aí os meus dentes começam a cair, meu cabelo cai, eu posso pegar assim, as mechas do meu cabelo, ele cai todo. Certo? E ela falou comigo que ela está respirando e está usando a melhor estratégia para destruir o homem perverso, iníquo que está na superfície, né? As pessoas olham esse planeta que é belo, maravilhoso, chamado Eleap, chama de Terra quem quer, chama de Gaia quem quer, chama de qualquer coisa do jeito que você quiser. Para mim é a eterna Eleap. Para você não precisa ser, para mim é. Então, esse globo esférico maravilhoso, azul, verde, marrom e branco, porque é assim que ela é vista do espaço. O que ela tem de beleza, ela tem de ruindade. Você olha para uma flor, você fala: nossa, a natureza é maravilhosa. Você olha para os animais correndo no campo, nossa, como a natureza é maravilhosa. Você que nunca viu o mar, quando chega no mar, nossa, como a natureza é maravilhosa. Aí quando ela abre a sua boca e engole milhões, ou quando ela respira e causa terremoto, maremoto, tsunami, aí você apela logo para Deus. E você se pergunta: por que aconteceu isso? Ninguém previu? A ignorância e a estupidez da mente humana é tão retardada, que o ser humano é tão burro, que ele elogia a beleza do planeta através de uma flor, mas não elogia através da destruição. Eu elogio. Eu não tô nem aí para os milhões, os milhares que estão morrendo. Não tô nem aí. Tem um ditado que fala: quem pariu Mateus é que balance. Ou seja, você planta e colhe aquilo que plantou. Por isso que tem pessoas que ficam: Carlos, me ajude a ser curado. Eu não posso corrigir o que está sendo corrigido. Os nossos antepassados foram corrigidos por uma raça, que é essa raça réptil de Nibiru. Porque independentemente deles terem se alterado geneticamente entre eles e tirado de si as características répteis em 90% e preservado somente 10%, igual eu já expliquei para vocês, eles continuam sendo réptil. Enki, Enlil e Nana continuam. Por que hoje eles não têm uma cadeira de assento nem na confederação nem na federação? Porque eles corrigiram o que estava sendo corrigido. Quando os Raiazins se corromperam com a primeira raça réptil e aqueles belos hermafroditas foram separados, macho e fêmea, porque era só em um corpo, os próximos filhos que nasceram com pênis e vagina.
Inclusive até aquele relato lá do Credo Mútua, que é entrevistado pelo David Icke, ou Enck, sei lá o caralho que é. Ele fala sobre isso, mas ele fala de uma forma metafórica, que ele aprendeu com os xamãs dele. Eu estou falando com você aquilo que eu vi quando a Gnachet Atilio me levou no passado, de 1,56 bilhões de anos atrás. Onde eu vi árvores que hoje são montanhas petrificadas. Onde eu vi alguns raiazins que quando caiu no solo se tornaram montanhas. Pesquisa isso na internet, os gigantes de silícios. Pesquisa lá as árvores de silício, você vai ver as montanhas que hoje são montanhas, mas que são árvores cortadas. Todas elas eu vi no ápice da grandeza delas, como eu vi esses gigantes, que nada mais era do que os primeiros raiazins. Depois dessa genética, o raiazim que tinha 10 metros, teve um filho que nasceu com 25 metros, outro que nasceu com mais de 1 quilômetro de altura, e depois houve a queda. E os outros que nasceram, porque a cada ciclo de 4 a 6 meses, de uma forma natural, nascia-se um raiazim. Hermafrodita. Hermafrodita. Existem algumas espécies de sapo que não precisa da fêmea, nem do macho. Eles têm um hormônio próprio e células próprias que eles se tornam hermafroditas naquele momento e se reproduzem sem o parceiro sexual. Então toda a origem é hermafrodita. Em meados de 1950 até 1965, quando nascia uma criança hermafrodita, os médicos matavam e dizia para os pais que o filho nasceu morto. Porque o ressentimento do resquício é tão grande que o hermafrodita hoje, quando vive, ele é o escárnio da sociedade. Não, ele é a beleza daquilo que antes foi perdido. Então, quando eu voltei nessa era de bilhões de anos atrás, eu vi, toquei, voltei no tempo, me interagia. Em outros momentos não era permitido, em outros momentos era permitido. Então, quando eles foram corrompidos, o planeta estava corrigindo eles. E aí chegou esses répteis de Nibiru, como os engenheiros, os médicos, os geneticistas não queriam mais trabalhar nas cavernas, porque naquela época Nibiru estava tão distante que não tinha como eles trazerem os seus maquinários do seu planeta para poder minerar o ouro aqui. Então tiveram que fazer a iniciação de um trabalho braçal. E o médico, ele olhou para si e falou: eu numa caverna? Não. E começou aquela rebelião, que é descrita por Zecharia Sitchin através da interpretação das tabuletas sumérias. E aí Enki se recordou daquela história de que uma raça antiga réptil muito avançada, da milésima dimensão e densidade, desceu aqui e alterou geneticamente aquela raça. Então aquela matriz réptil, aquele gene réptil, aquela célula réptil, aquele DNA réptil, era a matriz principal para se reconstruir do zero o escravo, que foi chamado mais tarde de Lulu. Os Lulus que trabalharam nas minas para os seus deuses Anunnakis, né? E aí virou todo esse pandemônio. Por quê? Porque essa raça réptil corrigiu o que estava sendo corrigido pela natureza.
Então, quando a natureza destrói a sua própria montanha, seja ela um gigante ou não, quando o mar sobe e devasta a cidade, eu entro em alegria. Porque você que está aqui em cima e tem filho, mãe, pai, neto, sobrinho, você só olha para esse palmo que está na sua frente, mas você não compreende a dor daquela que te suporta por cima. Você fala de amor de mãe e fala de correção de mãe, mas você não compreende a correção e a disciplina que a verdadeira mãe que quis que você, peste, nascesse aqui. Por isso eu falo, um pai tem que saber ser pai e uma mãe tem que saber ser mãe. Por isso que eu fui sempre contra o amor. Esse amor aqui, por isso eu disse, só uma verdadeira mãe, ela tem um sentimento nobre. O sentimento nobre, ele corrige, né? O sentimento escuso, ele planta maldade. E Eliabe deu a chance para o homem se consertar várias vezes. Vários mensageiros vieram do céu, vieram da entranha do planeta para dizer: esse é o caminho. Ninguém ouviu. Ninguém. Então agora é a última hora, né? E não adianta chorar. Vai fazer frio onde sempre fez calor. Vai fazer calor onde sempre fez frio. Onde não tinha água, vai brotar água. O mar, vocês que não estão pesquisando, e nem o noticiário mostra, mas tem cidades no Nordeste que já não existe mais porque o mar está tomando de volta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não é porque eu sou perfeito como vocês pensam, porque eu não sou. É porque a mesma capacidade que tenho para me alegrar com a beleza, eu tenho para me alegrar com a destruição. Isso é bonito no ser humano. Quando você era cristão, o pastor lá no púlpito, ele dizia: fulano, quando estava na merda, veio na casa do Senhor. Depois que o Senhor abriu as portas, fulano desapareceu, não é assim? Outro ditado popular: o homem só pensa em Deus quando ele está na bosta. Não é verdade? Por isso eu disse para vocês que eu ia evitar ao máximo de poder falar algumas coisas para vocês, porque isso choca. Ninguém aí é galinha não, mas choca. Tá entendendo? Choca. Choca. É triste para você ver milhares de pessoas perdidas, não encontradas, como esses maremotos, tsunamis, que são uma devastação total. Você vê aquele corpo boiando, né? Você vê as matas pegando fogo, os animais morrendo sapecado, né? Aquilo ali é o cenário de destruição, mas eu me alegro nisso. Porque eu conheço ela. Eu conheço Eliabe. Você não. Você não. E eu sei o quanto ela sofre. Você não. E se eu disser para você, você vai dizer: ah, mas eu não tenho culpa. Eu não pedi para nascer aqui. Mas ela, coitada, teve a infelicidade de querer o seu nascimento aqui, como de querer o meu também, porque eu já fiz muita coisa errada. Muita coisa. Não coloco o dedo na minha boca, senão eu mordo. Né? Eu mordo. Porque eu não sou santo. Entendeu? E ela disse que era para que a superfície, que é aqui em cima,
se preparasse, porque aquilo que ela já deu prova, que o que aconteceu no começo do ano, depois desse segundo semestre, que eu falei para vocês, que vocês viram que aconteceram muita coisa, vai acontecer ainda mais. Mas você não vai querer saber disso. Você vai querer ir lá para Copacabana ou para o Leblon, ou para a orla de qualquer praia que tem aí, para ver os fogos de artifício na virada do dia 31 para o dia 1º. Aí amanhece. Você pode estar embriagado, drogado, pode ter feito sexo a noite inteira, pode ter saído do armário e se assumido homossexual, mulher, homem. Mas quando amanhecer, como será o dia 31? É nele que você tem que pensar, não no dia 1º. Porque o passado ele vem para corrigir o presente e o futuro. Enquanto muitos vão engasgar na farofa, ou no feijão tropeiro, ou na maionese, ou no pernil, ou no chester, Eliabe vai estar só contando os minutos, os segundos, os centésimos, os milésimos, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano. Porque todo aquele que se alegra com soberba sobre mim, esse será destruído primeiro. Palavras de Eliabe. Todo aquele que sangra sobre mim, do seu sangue também eu irei experimentar. Palavras de Eliabe. Todo aquele que com pensamento profana o meu status de vida, eu também irei profaná-lo. Palavras de Eliabe. O homem se escorre sobre as minhas águas, pisa na minha terra, respira o meu ar, mas em oculto zomba de mim. Palavras de Eliabe. Que ela me disse hoje. O homem caminha com borracha nos pés, que ele extraiu de mim mesma. Ela está falando do chinelo, do sapato, do tênis, do pneu do carro. Mas ele não tem coragem de pisar sobre mim nu, nem de se deitar sobre mim nu, porque ele tem vergonha dele mesmo. Palavras de Eliabe. Então, naquele dia, o homem procurará refúgio e eu esconderei dele. E ela falou isso, não foi só hoje, foi há milhares de anos atrás. Mas quem temeria um planeta? Quem, de fato, acharia que ele é um ser vivo consciente? Ninguém. Aí arrumaram um nome, Deus. Vamos atribuir toda a consciência desse planeta a um Deus. Não podemos deixar ninguém saber que é o planeta, porque nós queremos extrair o petróleo, nós queremos fazer queimada, nós queremos enriquecer e a nossa geração será a nossa herdeira, porque nós não iremos existir, então que se dane os que virão. E aí? Eliabe vai passar da primeira dimensão e densidade para a segunda. E nenhum de nós, a não ser que ela escolha, como ela vai escolher aqueles que forem para a Arca, Scaf e outras mais, voltarem para abrigar e morar nela com outra raça, é ela que vai escolher, não é protaniano, não é siriano,
não é Alfa Centauriano, não é Andromedanos, ninguém, nem o Criador dessa dimensão e densidade, ninguém, é ela. Nesse momento, ela é absoluta. Ela escolhe quem vai e quem fica, né? Hoje eu tô falando isso para vocês. Daqui uma semana vocês esquecem tudo. Tudo. Tudo mesmo. Né? Tudo. Mas por que eu tô falando? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque ela quis que eu falasse, pediu que eu falasse isso. Se preparem. Se preparem. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai deixar as pessoas tristes. Muitas pessoas vão surtar e cometer suicídios. Muita coisa vai acontecer. E quando e a hora que chegar tudo isso, que já se iniciou, todo mundo sabe disso, todo mundo vai querer ser igual. O juiz vai querer ser o homem do campo, o desembargador vai querer ser agricultor e trabalhar na terra, mas não haverá chance. Não haverá. Ninguém percebe que a chuva não cai mais fria, ela cai morna. Chove uma semana, quando dá o primeiro sol, todos nós ficamos como barata no esgoto, querendo refugiar na sombra. Pergunta seu avô se antigamente era assim. Não era. Eu falo para vocês porque eu conheço ela pessoalmente. E ela não tem forma, a não ser a sua única forma, que é a grande flor de lótus. Porque toda centelha tem um formato de flor de lótus, já falei sobre isso. Mas ela pode tomar a forma que ela quiser. Ela pode se apresentar como um homem preto, vistoso, como uma mulher preta, vistosa, como um homem branco, vistoso, como uma mulher branca, vistosa. Ela pode se apresentar com cabelos negros, loiros, ruivos, amarelos, azuis, verdes, do que ela quiser. Ela pode se apresentar na forma que ela quiser, porque ela é multiforma. Ela pode se apresentar até como uma nave. Quando você vai lá nela, é algo tão esplendoroso que você vê aquele grande sol no formato de lótus e ali aquela voz suave. E ao redor dela tem 90 vasos. 90 vasos. Cada vaso desse tem 500 metros de altura. De largura, ele tem 33 metros. 86 vasos já estão totalmente cheios de sangue e transbordando. Quando você vai lá, igual sempre eu vou, hoje eu fui com a minha mente, não foi fisicamente, né? Então, com a mente você não consegue ver isso, só fisicamente. Quando eu vou lá fisicamente, eu vejo aquele grande sol no formato da flor de lótus. E ao redor, à direita 45 vasos, à esquerda 45 vasos. E você vê que os vasos que transbordam de sangue, que chega até sujar seus pés. E ela uma vez me disse: quando esse último vaso aqui
transbordar, estará tudo consumado. Tudo. E o dia que eu caminhei próximo a ela, do meio da flor que se abriu, e é colossal, gigantesca, não tem magnitude para isso, os cientistas retardados chamam de segundo sol, que é o sol interno do planeta. Não, aquilo ali é a vida dela, né? É a centelha dela, é o núcleo lópide. Aquilo ali é o núcleo lópide. E saiu aquela mulher linda, maravilhosa. A mulher, ela tinha 500 metros de altura. Quando ela se abaixou e ela me pegou, e era uma mulher só feita de luz, eu olhei, eu vi que o primeiro rosto era um rosto feminino, o do lado esquerdo era masculino, o do lado direito era o rosto de um boi, o que estava onde seria a nuca, porque era uma coroa de 4 rostos, né? Era um rosto de águia. E aí quando você vai lá em Ezequiel, você olha isso, você se pergunta, né? E aqueles que foram lá tentaram replicar isso, como foi o caso de Enlil, que criou ali a réplica perfeita desta visão que ele viu quando ele foi lá, chamado pela própria Eliabe, quando ele colaborou com a destruição daqueles que tinham sido construídos geneticamente por eles. Como também fala de forma subliminar lá no livro de Zecharia Sitchin, né? As memórias de um Deus extraterrestre, Enki, não é verdade?